Boa noite, querida. Obrigada. Ana chegando também com o Paulo. Então, queridos, boa noite para quem está chegando. A gente vai, então, iniciar pelas preces, né? Pequena motivação, a gente lembrar a nossa motivação. A gente faz as preces, culmina com Guru Yoga, rapidinho ali, com as 7 linhas, e a gente vai fazer a nossa prática. Hoje, a minha intenção é a gente terminar o capítulo 9, né? Faltam só 2 tópicos, aí eu acho que a gente conclui hoje. E eu escolhi a prática para hoje, a gente tinha feito, né, a atenção plena à respiração, com um vídeo mais antigo que a gente gravou, mais passo a passo, e depois a gente fez atenção plena à mente. Aí hoje eu trouxe a primeira prática do Retiro de 2021, esse que a gente está estudando com a Giane aos domingos. Eu trouxe a primeira prática, estabelecendo a mente em seu estado natural, junto com que ele mescla com a prática de, depois que estabelece o corpo falimento em seu estado natural, permanece com a quietude da consciência, mas observando o ritmo da respiração ali. Porque é uma prática bem interessante, também essa prática ficou boa, bem guiada, e nos dá uma base boa para a gente acalmar, né, chegar no corpo, no estado natural, a respiração no seu ritmo natural, a mente presente também, aberta, clara, e a gente se conecta com ele o tempo todo nessa prática, ele traz a consciência, ele traz a gente para prestar atenção na consciência, a consciência das sensações táteis, consciência do corpo, consciência da respiração. Aí a consciência, a gente aí vai repousar ali na consciência da consciência, mas tendo um corrimãozinho de ficar focando no ritmo da respiração, que são 2 práticas que ele juntou numa só, nesse retiro de 2021. Então, eu achei bem boa, assim, para a gente combinar esse capítulo com essa prática. Né? Também tem essa prática lá no nosso... Eu botei lá no Drive, se a gente quiser repetir. Então, tá. Então, vamos começar. Eu vou compartilhar as preces. Boa noite para quem está chegando. E, antes de compartilhar, deixa eu só fechar os microfones, porque as pessoas vão chegando e o microfone fica aberto. Pronto. Tá. Eu convido vocês para trazer a atenção completamente para o momento presente. Solta as preocupações. Deixa que a consciência ilumine toda a região, todo o espaço do corpo e o ambiente onde vocês estão agora. Na presença de Guru Rinpoche, está aqui na nossa frente, ou do nosso altar, se a gente estiver perto do nosso altar. Então, a gente se conecta, né, com as bênçãos da linhagem. Se lembra da profunda mérito, bênção que nós temos nesta vida de encontrar o Dharma vivo, de receber esses ensinamentos preciosos que a gente vai estudar hoje, continuar estudando. E por alguns momentos a gente só se conecta com a nossa motivação para praticar. De realmente reconhecer a nossa verdadeira natureza, superar toda a confusão, manifestar a sabedoria e ajudar os seres ao nosso redor também nesse processo, gerar uma sabedoria que possa ajudar os seres nesse processo. A gente se lembra de quão raro é a gente encontrar o Dharma vivo e de ter tempo livre para praticar sem impedimentos. Isso é uma oportunidade extremamente difícil de encontrar. Nesse ciclo interminável da consciência que segue. Agora a gente tem esse corpo, mas a gente percebe quão frágil são as circunstâncias que nos trazem desde o nosso nascimento até aqui. Então, nós temos essa oportunidade de praticar com a mente clara, independente das circunstâncias fáceis ou difíceis que a gente possa estar enfrentando. Temos essa vida humana preciosa. Mas também nos lembramos da impermanência, do fato de que esta vida vai terminar. O nascimento está sempre sujeito à morte.
E a gente se lembra disso para ficar à vontade todos os dias de que esse momento pode ser o último da nossa vida. Essa pode ser a nossa última sessão de prática. A gente fica confortável morando no limite. E aí a gente vai soltando, as aparências vão parecendo mais fluidas, menos reais. Toda a nossa experiência fica mais leve quando a gente se lembra da impermanência. Também a gente vê que os efeitos das causas criadas em atos virtuosos e não virtuosos não vão falhar. A gente traz isso à nossa mente, lembrando de cuidar da nossa conduta, da nossa fala, da nossa mente. A gente se mover no sentido de nos conduzir para a prática e não perder tempo. E a gente vê, por fim, que os 3 reinos do samsara, o desejo, da forma e da não forma, são um oceano de sofrimento, que está sempre dando voltas e voltas. A gente percebe que a nossa mente, esse samsara é a mente que mantém a dualidade, e a dualidade faz surgir o autocentramento e as aflições mentais. E as aflições mentais nos levam a ações não virtuosas, e essas ações não virtuosas culminam em sofrimento. Enquanto a gente estiver operando com ignorância da nossa verdadeira natureza, é isso que a gente vai colher. Lembrando desses 4 pensamentos que transformam a mente, a gente reza para que essa contemplação realmente transforme a nossa mente em Dharma, nos direcione para a verdade. E aí a gente fica claro para nós que para a gente conseguir esse processo de transformação verdadeiro, a gente precisa tomar refúgio naquilo que vai nos ajudar no caminho de transformação. Que para nós, disto são as 3 joias, o Buda, Dharma e a Sangha. Namo, no Lama, que é a corporificação dos gatas, da natureza das 3 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Namo Lama Deshe Dupeku Kuncho Sungiram Jinglam Gandu Dadandro Dru Senchenam Chanchu Wadu Kyapsuchi. Namo Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das 3 joias. Eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. E aí cultivamos bodhicitta, a mente ampla que busca o despertar para benefício de todos os seres. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Começando primeiro com a nossa própria mente. Senkedro akundontu lama sangedro nini gamla gandu trileti droa danchau. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. E aí, para abençoar a nossa prática, a gente faz a prece de 7 linhas para Guru Rinpoche, fazendo já Guru Yoga com Guru Rinpoche, recebendo as 3 iniciações de corpo, de fala e de mente. Então, cada vez que a gente fizer a prece, enquanto a gente está fazendo a prece, a gente está imaginando o Guru Rinpoche na nossa frente, recebendo as iniciações de corpo através da testa de Guru Rinpoche, de um branco na testa de Guru Rinpoche, a gente recebe esse fluxo de luz branca diretamente para a nossa testa, purificando todo o nosso corpo, os obstáculos do nosso corpo. E de um ar, na segunda vez, a gente imagina um ar vermelho na garganta de Guru Rinpoche. Desse ar vermelho vem um fluxo de luz vermelha diretamente para a nossa garganta,
inundando todo o nosso corpo e mente, energia, purificando todos os obstáculos de fala e de energia. E na terceira vez a gente vê um rum índigo no coração de Guru Rinpoche, e desse rum índigo flui um fluxo de luz azul diretamente para o nosso coração, purificando toda a nossa mente, os obscurecimentos da nossa mente. Vamos fazer uma vez em português, 2 vezes em tibetano. Rum, na fronteira noroeste de Udiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Yoge Nujan Sam Pema Gesadon Polam Yasin Chage Nyudrunim Pema June Jesudram Kudu Kandru Monte Kor Kiki Jesudadru Kim Jenge Lopche Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Nuge Nujan Sam Pema Gesa Dompola Yasin Chage Nyudrunim Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampe Kor Kiki Jesudadru Ki Jinge Lopche Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Então, tendo recebido as 3 iniciações, Guru Rinpoche vem, pode imaginar que Guru Rinpoche vem para o topo da nossa cabeça, se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central, repousa na altura do nosso coração. E nosso corpo falimente se tornam inseparáveis do corpo falimente do Rinpoche, de todos os Budas. E é a partir então dessa realização e dessa bênção de total inseparatividade da nossa mente com a mente do Guru e de todos os Budas, que a gente vai fazer a nossa prática. Eu convido vocês para encontrar uma posição confortável, para a gente fazer uma prática de 24 minutos. O Lama vai fazer um comentário no início e vai fazer um comentário no final, tá? Dessa prática, estabelecendo o corpo, falimente, seus estados naturais, e no final, repouso na consciência, na quietude da consciência e observando sutilmente a respiração, o fluxo da respiração. Então, vamos lá. So we'll pause from the text now, and I invite you to find a comfortable position. You could be lying down, you could be sitting upright, cross-legged, or in a chair, for one 24-minute session. Agora nós vamos dar uma pausa no texto, e o Lama então nos convida a adotar uma postura confortável. Você pode se deitar se você quiser, mas nós vamos fazer uma prática de 24 minutos agora. Many of you are familiar with the meditation we're about to begin, but I would invite you to approach it as if for the first time, because it actually could take you a full year to master what I will teach in these 24 minutes. And it will provide the foundation for all of your meditations from now until you achieve Rainbow Body. Então, muitos de nós podemos estar familiarizados com a prática que o Lama vai guiar agora, mas ele nos convida a fazer essa prática como se ela fosse feita pela primeira vez. Porque, na verdade, essa prática pode levar 1 ano para nós realmente ganharmos domínio sobre ela. E ela é a fundação para a nossa prática até atingirmos o corpo de arco-íris da grande transferência. So in a comfortable position with your spine straight.
Let's begin. Então, numa postura confortável, com a coluna ereta, nós vamos começar. We've already laid the foundation of taking refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha and the Guru, and aroused bodhicitta as our motivation for this practice. Então, nós todos já estabelecemos a base, fundação para essa prática. Nós tomamos refúgio no Buda, no Dharma, no Guru, e nós estabelecemos a bodhicitta como uma motivação para essa prática. And with this motivation, I invite you now to let the locus of your awareness descend from where you probably feel you're located right now, up in your head, descend down into the body. Então, com essa motivação, nós então permitimos que a localização da nossa consciência, que nesse momento possivelmente está na região da cabeça, nós permitimos que a consciência desça pelo espaço do nosso corpo. Let your awareness descend right down to the ground, where your body is in contact with your yoga mat, with your chair, your meditation cushion. Deixa a consciência descer pelo espaço do seu corpo, até o ponto de contato do corpo com o tapetinho de yoga, com a cadeira, com a almofada. Without visualizing your body, without thinking about anything, simply be present with these tactile sensations of the earth element, sensations of solidity and firmness, where your body touches the ground. Então, sem visualizar coisa alguma, nós permitimos que a consciência desça até o contato com o elemento terra, com essa sensação de firmeza, de solidez. And then without again visualizing the body, simply allow your awareness to permeate this whole field of somatic sensations. Novamente, sem visualizar o corpo, nós simplesmente permitimos que a consciência permeie todo esse campo somático de sensações do corpo. Like sheet lightning illuminating the sky, let your awareness permeate this entire space of tactile sensations. Como a luz de um relâmpago que ilumina todo o espaço do céu, deixa a consciência permear todo esse espaço do corpo. And deeply relax your body, releasing tension, releasing constriction. E relaxe o corpo, solte toda a rigidez, toda a tensão. Soften all the muscles of your face. Relaxe todos os músculos do rosto. Soften your eyes. Relaxe os olhos. And rest your body in a posture of comfort and ease. E deixe o corpo descansar numa postura confortável, à vontade. And whether you're lying down or sitting upright, let your spine be straight, and at least psychologically adopt a posture of vigilance, of clarity, being wide awake. E quer você esteja deitado ou sentado numa cadeira, deixe a coluna bem ereta e adote internamente, psicologicamente, uma postura de vigilância, de alerta, de desperta. In this way, you settle your body in its natural state, relaxed, still, and vigilant. E assim, você estabelece o corpo no seu estado natural, relaxado,
quieto e vigilante. And then, in order to settle the inner speech of your mind, the inner chit-chat, in its natural state of effortless silence, let your respiration settle in its natural rhythm. Então, agora para estabelecer a fala interna, essa conversa interna, num estado natural de silêncio sem esforço, estabeleça a respiração no ritmo natural. You allow it to settle by relaxing so deeply with every out-breath. Você deixa a respiração se estabelecer no ritmo natural, relaxando bastante profundamente com cada expiração. With every exhalation, release any thoughts or images that may have come to mind. Let them vanish into this space of awareness. Solte todo pensamento, a imagem que surgir na sua mente, deixe que eles desapareçam no espaço da consciência. With every out-breath, relax more and more deeply. Com cada expiração, relaxe cada vez mais profundamente. And without pushing the breath out, release it completely with every exhalation. Sem expulsar o ar, solte completamente o ar a cada expiração. With your mind very silent, simply allow the next breath to flow in effortlessly. E com a mente bem quieta, simplesmente permita que a próxima inspiração entre. Not impeding the inflow, not pulling the breath in. Let it effortlessly flow in, whether it's long or short. Let the breath flow in naturally. Sem impedir que o ar entre, sem puxar o ar, simplesmente permita que a inspiração aconteça sem esforço, seja ela curta ou longa. As if you were having an out-of-body experience, simply witness the body breathing without controlling or interfering with the respiration in any way. E como se você estivesse tendo uma experiência extracorpórea, apenas testemunhe a respiração acontecendo, o ar entrando e saindo sem nenhuma interferência, de forma alguma. And then we turn even more inward to the mind and rest your mind utterly loose and relaxed. E agora nós nos dirigimos mais para dentro ainda. Nós relaxamos a mente, deixamos a mente bem solta, bem clara. Let your awareness come to rest right where it is, without directing it outwards or inwards or anywhere at all. Deixa a consciência repousar exatamente onde ela está, sem dirigir nem para dentro e nem para fora. Simply be aware of being aware. Simplesmente tome consciência de estar consciente. It in fact takes no effort at all to be aware of your own awareness, because you're already aware of being aware without trying. Na verdade, isso não demanda nenhum esforço, tomar consciência de estar consciente, porque de fato, na verdade, nós já estamos conscientes de estarmos conscientes. So withdraw your attention from all appearances to the mind and simply rest at ease in the awareness of awareness. Então, simplesmente recolha toda a sua atenção de tudo que surge para a mente e repouse simplesmente na consciência de estar consciente.
Just rest there. Awareness resting in its own place, holding its own ground. Apenas repouse, deixe a consciência descansar na própria base, se sustentando na própria base. Rest there without being distracted outwards, either to any appearances to your five physical senses or to appearances arising in your mind. Rest without distraction. Descanse sem se distrair com as aparências externas para os cinco sentidos e nem com as aparências internas que surgem para a mente. Apenas descanse. Thoughts and other activities of the mind will certainly continue to arise. Os pensamentos e as outras atividades da mente certamente continuarão surgindo. Let them arise, Deixe que surjam, but without appropriating them, without grasping to them. mas sem se apropriar deles, sem se fixar a eles, Without identifying with them. sem se identificar com eles. Rest your awareness without distraction outwards to appearances and without grasping to any of these subjective activities of the mind. Simply be present with them without appropriating. Simplesmente descanse sem se distrair com as aparências externas e sem se fixar às atividades internas. Simplesmente esteja presente com todas elas, descanse. When your awareness is free of distraction and grasping, it is naturally still. Quando a consciência está livre de distrações e fixações, ela é naturalmente quieta. It is naturally luminous, clear and bright. Ela é naturalmente luminosa, clara, brilhante. In that way, settle your mind in its natural state, relaxed, still and clear. E assim estabeleça a mente no estado natural, relaxada, quieta e clara. And now, while continuing to rest in the stillness of your awareness, just peripherally, note the rhythm of your respiration. E repousando continuamente na quietude da consciência, perifericamente apenas note o ritmo da respiração. You don't need to direct your attention to the body or to the breath. Você não precisa dirigir a atenção para o corpo ou para a respiração. Let your awareness rest right where it is, open and spacious. Deixe a consciência permanecer exatamente onde ela está, aberta e espaçosa, Self-illuminating, self-knowing. iluminando a si mesma, conhecendo a si mesma. And observe how the rhythm of the respiration rises up to meet you without your needing to go looking for it. Perceba como o ritmo da respiração vem ao seu encontro, sem que você precise sair em busca dele. Without effort. You're aware when the breath is flowing in, when it's flowing out. Sem esforço, você sabe quando o ar está entrando e quando ele está saindo.
Now go deeper. With every out breath, more and more deeply, more and more subtly, relax your body. E agora vá mais profundamente. A cada expiração, relaxe mais profundamente o corpo. Relaxe da forma mais sutil. With every exhalation as you come to the end of the out breath, let your mind be very still, non-conceptual. No finalzinho de cada expiração, deixe a mente ficar bem quieta, não conceitual, livre de conceitos. And closely observe that rhythm of the respiration as the breath is fully exhaled. E simplesmente observe, de forma bem quieta, o ritmo da respiração quando a expiração termina. And following the end of the out breath, there may be a pause, or maybe not. E talvez após o fim da expiração haja uma pausa, talvez não. Sooner or later, that next breath will flow in, and it will do so effortlessly. Mais cedo ou mais tarde, a próxima inspiração irá entrar. E você apenas permite que ela entre. As your body, speech, and mind more and more deeply settle in their natural state, your body will need less oxygen. E à medida que o corpo, a fala e a mente se estabelecem mais profundamente nos seus estados naturais, o corpo precisa de menos oxigênio. Consequently, your breath will become shallower. E como consequência, sua respiração vai se tornar mais superficial. Do not inhibit the breath in any way. Não iniba a respiração de nenhuma maneira. But also don't give any effort to breathing in or out. Mas também não faça nenhum esforço para inspirar e expirar. And you will know that your breath has settled in its natural rhythm. When it becomes so shallow, it's almost imperceptible. Você então saberá que sua respiração se estabeleceu no ritmo natural quando ela se tornar tão superficial que vai ser difícil percebê-la. See for yourself, when your respiration has now settled in this natural, sustainable rhythm, the breath is shallow. E veja por The frequency of your respiration may settle into a rhythm of about 2 seconds during in-breath, 2 seconds during out-breath. See for yourself.
E veja por si mesmo que quando a respiração se estabelece num ritmo natural e sustentável, a frequência da respiração é mais superficial. Veja por si mesmo se ela não se acontece em 2 segundos na inspiração e 2 segundos na expiração. Don't try to make it so. Não tente fazer com que isso seja assim. Don't try to make your breath short Não tente fazer com que a respiração seja mais curta or shallow. ou mais superficial. As your breathing gradually settles in its natural state, sometimes the in-breath may be long, sometimes short. The body will work itself out. The body will balance itself by way of the respiration. Let it be. Simply observe it without intervention. Quando a respiração se estabelece no ritmo natural, às vezes ela é longa, às vezes ela é curta. O corpo busca seu próprio equilíbrio sozinho. Você não precisa interferir, apenas testemunhe. This natural rhythm is the key. Esse ritmo natural é a chave To settling the body more and more deeply in this state that is relaxed, still, and vigilant. É a chave para o corpo se estabelecer mais profundamente no estado natural, relaxado, imóvel e vigilante. And to settling your awareness in a sustainable way that is relaxed, still, and clear. Para que a consciência se estabeleça de forma mais sustentável, relaxada, quieta e clara. So allow the respiration to settle in its natural rhythm. Então, permita que a respiração se estabeleça no ritmo natural. And continue to rest effortlessly in this self-illuminating, self-knowing flow of awareness. E continue repousando nesse fluxo de consciência que se auto-ilumina e autoconhece. So that's a prelude to any type of meditation you do from now on. That balance that is very relaxed, at the same time full of energy, very clear. Então, essa prática é um prelúdio para qualquer outra prática que nós formos fazer daqui em diante. Então, é esse equilíbrio entre um relaxamento cheio de energia. So we'll have our 2-hour break now. And so perhaps you get a meal, you rest, you walk. I encourage you now during this break, as much as you can, to continue to let the breathing flow in this natural, unforced rhythm. And as much as you can, continue to sustain that inner stillness of awareness as you're seeing the comings and goings of thoughts, of desires, of sensory appearances. Remain in stillness, so all these appearances arise more like apparitional displays, like images in a 3D cinema. The appearance of movement, but in fact you remain still. And enjoy the break. I'll see you in 2 hours.
Então, agora nós temos nosso intervalo de 2 horas. O Lama nos convida a manter, deixar a respiração continuar fluindo no ritmo natural. E na melhor forma que for possível para nós mantemos a consciência quieta no seu próprio lugar, apenas notando as aparências em volta, os pensamentos, as aparências todas surgindo, sem a consciência mesma se mover, como se a gente estivesse num cinema 3D. Tudo está se movendo, mas nós estamos ali quietos. Very good. See you soon. See you soon. Thank you, Lama. Tchau. So we'll pause from the text. E aí, essa prática é bem boa, né? Bem completa, assim, para essa base, assim. Tem todo o processo de estabelecer o corpo no estado natural. Sempre veja que a gente já começou trazendo a consciência. A gente se conectou com a consciência desde o início da prática. A consciência, que a gente imagina que está na cabeça, ele pede para a gente trazer ela, deixar ela iluminar todo o nosso corpo, chegar até a base onde a gente está, né? Sensação de firmeza ali, o lugar onde a gente está ancorado, e a partir daí iluminar todo o corpo. Aí depois vai iluminar a respiração, iluminar a própria mente, mas todo o processo é a consciência. E depois, no final, que estabeleceu o corpo no seu estado natural, a respiração no seu ritmo natural. Ele dando ênfase, inclusive, para a expiração, para a gente se conectar com esse espaço, silêncio que vem depois da expiração, assim, que mais ou menos se conecta com a instrução do Eric no encontro, né? Você se conecta com o espaço da própria consciência, você solta a expiração. E depois ele nos levou a estabelecer a mente, seu estado natural, aberta, clara, presente, e aí encontrar a própria consciência iluminando toda a nossa experiência, desde o espaço da nossa mente, as sensações táteis, sons, tudo que surge na nossa experiência iluminado pela nossa consciência. E aí, repousando, reconhecendo a consciência, a gente permanece na prática ali, reconhecendo a consciência, repousando na quietude da consciência quieta, é um espaço vivo. E nesse espaço vivo, como o céu, surgem as nuvens, que são as experiências. Aí as experiências da própria mente, as mais sutis, as experiências táteis, aí os sons, todos os outros 5 sentidos, as experiências dos outros, que vêm as consciências dos 5 sentidos, que tem a consciência mental e a consciência dos 5 sentidos. Então, a gente entra em contato com essa dimensão do experienciador, que é a própria consciência. E aí fica repousando aí, na quietude da consciência, em meio aos movimentos aí das aparências, todo tipo de aparência, mas aqui ele iluminou um pouco o ritmo da respiração. Mas a gente vai, na verdade, repousar na prática que a gente vai cultivar, que a gente está cultivando na fase 1, né, dos ensinamentos do John Limpa, repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Que a gente vai se desligar, a gente vai fazendo essa prática num ambiente mais propício, a gente vai se desligar de todas as outras consciências, a gente vai estar num ambiente quieto, calmo, mas a gente pode se desligar onde a gente estiver, né? Fazendo essa prática formal, claro. A gente está com uma prática formal, a gente então pode sentar, ficar bem tranquilo sentado e só cultivando a atenção na nossa mente, na própria consciência, mas aí com foco na mente, olhando os pensamentos, que aí é a nossa dimensão mais importante, porque a prática de atingir chama, que a gente vai ver aqui no tópico do final do livro, né, vai ser essa consciência, essa mente em movimento, se dissolver na consciência base, que é a consciência substrata. Então, a gente vai ter essa experiência final, assim, de shamatha, que aí é o ponto onde ele diz assim, a mente 2.0, a gente acessa a mente 2.0, que não é mais humana, uma mente humana, é uma mente que transcende essa manifestação. Essa prática é bem interessante, foi a prática que ele deu no último nosso retiro aqui no Brasil, 2021, foi a primeira prática. A gente está estudando, né, aos domingos, quem está participando do grupo lá, do estudo, mas está lá no nosso drive, na nossa pastinha, estudo do livro Budismo Tibetano, eu coloquei lá, meditações guiadas, botei essa também, junto com aquelas 2 que a gente tinha feito, e já coloquei também, que talvez a gente vai fazer no próximo encontro, a enfermaria, que é a prática de cultivar o relaxamento deitado, de fato, assim. E talvez a gente vai fazer no próximo encontro,
que aí vai ser sobre bondade amorosa. Então, assim, não tem bondade maior do que a gente acolher, assim, né? Fazer carinho conosco, dando cultivando essa prática de total relaxamento, assim, né? Mantendo a nossa presença. Mas aí, pronto. Então, essa foi a prática de hoje. Eu espero que seja útil, que vocês aproveitem, né, para a gente cultivar. Mas a gente vai seguir, né? Nós estamos estudando o livro, né? Não vamos poder, esse tópico sobre a meditação, sobre né, as práticas do caminho de shamatha é muito profundo, é muita coisa para a gente aprender, para olhar, são muitos detalhes, muitas abordagens, enfim. Mas aqui a gente vai seguir, né, no roteiro do livro, porque a gente tem mais coisa para dar uma olhada, porque nós estamos tendo aquele panorama geral do caminho do Buda, né? Esse livro se propõe a isso, né? Uma introdução, uma abordagem prática de seus fundamentos para a vida moderna. Então, nós estamos tendo um panorama geral que é super importante também, para a gente ter uma noção do caminho todo, né? Então, tá, eu vou começar, a gente volta logo para o texto, e aí separei 2 vídeos aqui que eu acho super importantes para a gente fazer essa combinância desse capítulo. Espero que dê tempo da gente ver. Então, vamos lá. Texto. Então, a gente vai retomar aqui, né? As fases da prática. Né? Então, a gente já viu as etapas anteriores, né, desse capítulo 9. Foi o propósito da aquiescência meditativa, né, para que a gente vai cultivar, né? A gente lembrando do caminho, né? Ética, concentração e sabedoria. Essa etapa de shamatha está na etapa de desenvolver a concentração, para a gente poder aplicar essa concentração nas práticas de sabedoria. Então, esse é o objetivo da gente praticar shamatha, é para nos preparar para as práticas de insight, principalmente. Então, a gente vai ter que precisar de shamatha e vipassana. Então, a gente precisa estabelecer essa quietude, né, primeiro, em corpo, fala e mente, para poder aí a gente avançar nas práticas de vipassana, que é o que vem a seguir, essas práticas de sabedoria, né? Ética, concentração e sabedoria, o nobre caminho de 8 passos colocados em três passos. E nós estamos aqui cultivando o quê? Na etapa de visão, meditação e conduta, nós estamos aqui, então, na etapa da meditação, né? Olhando shamatha. Então, aí a gente viu também as condições para a aquiescência meditativa, ele deu aquelas dicas, né, que se a gente quiser avançar no nosso caminho, a gente precisa, né, reduzir, né, nossos apegos, simplificar a vida, ter um ambiente adequado, né? A gente viu as condições para a gente avançar no caminho, seja na nossa prática, manter uma prática diária, mas também quando a gente se preparar e se organizar para fazer um retiro mesmo, para atingir shamatha, e a culminância dessa etapa, né, de shamatha. E a gente viu os objetos de meditação para estabilizar a mente, que pode ser uma imagem externa, pode ser uma imagem mental, pode ser a própria respiração, pode ser a própria mente, né, que foi o que a gente fez tomando a respiração e tomando a mente, né? E que ele fala que tomando a mente é muito interessante porque a gente já não tem uma coisa para se agarrar, então é uma prática que já traz a gente para uma condição muito favorável, assim, porque a gente vai chegar mais próximo não tem um objeto para a gente estar focando, né? É a própria mente, que a gente vai ver que não tem uma existência inerente, né? Não tem uma localização, né? Aí ele vai dizer que o desafio dessa etapa de quiescência, né, cultivar estabilidade, vivacidade, sem perder o relaxamento, né? Aí a gente ele estudou um pouco aqui como é que era, né, colocar atenção na mente, que também não é tão fácil, né? A gente viu na última etapa, mas é um caminho muito poderoso. E aí a gente vai agora esse tópico das fases da prática. Então, quando começamos a nos dedicar a essa disciplina, né, de cultivar a atenção, pode ser que rapidamente experienciemos curtos períodos de tempo, talvez até 10 segundos ou mais, durante os quais seremos capazes de permanecer em um estado natural de consciência. Talvez na prática de hoje a gente tenha experimentado, assim, sem nos fixarmos aos pensamentos e a outros eventos que surgirem na mente. Podemos achar isso deliciosamente divertido, e a mente pode querer se agarrar alegremente a essa experiência. Mas assim que a mente se fixar, a experiência desaparecerá. E isso poderá ser muito frustrante. Então, a solução é entrar nesse estado de consciência repetidas vezes. Aquela instruçãozinha que a gente viu no domingo Rinpoche, né? No último encontro.
short time, many times, né? A gente fazer sessões curtas, mas que a gente mantenha a sessão clara, né, com o objetivo da sessão muito clara, para a gente não aí devagar ganhando domínio, familiarização com essa prática, né? Sem a gente gerar expectativas também e não colocar um objetivo muito alto para nós na situação que a gente está. Então, ele vai dizer, é melhor que a gente entre nesse estado de consciência repetidas vezes e, à medida que nos familiarizamos com ele, podemos praticar com calma, sem expectativa e sem ansiedade. Aprendemos a apenas deixar acontecer. Então, essa prática de tomar a mente como caminho, né, de encontrar a quietude da consciência e os movimentos da mente sem querer forçar os pensamentos a acessarem, rejeitar os pensamentos, julgar, porque a gente está muito colado, hoje a nossa consciência está colada com os referentes dos pensamentos, a gente não consegue experimentar descolar essas duas experiências, a quietude da consciência e os movimentos da mente. Mas essa prática vai nos deixar cada vez mais familiarizados com essas duas dimensões, e aí a nossa base é a consciência. Então, a gente vai cada vez mais tendo condição de estar presente ao que está acontecendo, aos movimentos, sejam das aparências físicas mesmo, e das aparências sutis da mente, mas sem perder a base, que é repousar na quietude da consciência, como ele convidou a gente, depois da prática, a manter isso no nosso dia a dia, quando a gente levantasse, né? Então, é uma coisa que a gente vai experimentar não só na prática, mas principalmente quando a gente levanta da prática. A gente tem que começar a temperar a nossa vida com a prática. Porque nós somos essa consciência, dando sentido a tudo que nós experienciamos, né? Mas nós não estamos vendo isso claramente. Então, conforme a mente se estabelece nessa prática, a consciência de pensamentos e outros eventos mentais também mudam. A gente vai vendo cada vez mais nuances. Às vezes, podemos sentir que não estamos pensando, ainda que uma infinidade de pensamentos e imagens surjam como meros eventos. Aqui é quando a gente está realmente repousando na consciência, livre dos movimentos da mente. A mente está acontecendo, mas a gente não está. Parece que não está nem pensando, porque realmente não está. A consciência está quieta, não está entrando nos referentes, nas histórias do pensamento, não está sendo agarrada pelos conteúdos dos pensamentos, né? E aí ele vai dizer, então a gente está só ali, né? Vai ter momentos que a gente vai conseguir experimentar isso. Aí ele vai dizer, uma amiga me contou que enquanto estava meditando em relativo silêncio conceitual, surgiu o pensamento, passe a pizza, por favor. Ela não comia pizza há meses e nem queria comer pizza naquele momento. Os pensamentos simplesmente surgem, às vezes como conversas inteiras. Quando isso ocorrer, basta deixar acontecer. Não tem nada o que fazer. Então, a gente não cria expectativa do que deve vir, não deve vir na nossa mente. A gente sempre se abre para a experiência de observar a mente, esse espaço onde surgem pensamentos, imagens. E quando a gente está fazendo essa prática, a gente vai ver que de tudo pode surgir, assim, inesperadamente, assim. Lembranças, coisas antigas. Quando a gente está fazendo retiro, às vezes de 10, 15 dias, a gente está lá, depois que a gente acalmou, entrou no ritmo do retiro, acabou, estabeleceu a rotina, que aí começa a assentar mesmo, aí daqui a pouco vem surgir pipocam coisas que a gente não tem nada a ver, assim, coisa antiga, coisas que estão lá debaixo do tapete, assim, vão aparecendo, assim. Aí vem coisas, podem vir coisas cabeludas, podem vir lembranças que carregam junto muita emoção, né, e que aí afeta muito a energia, inclusive, todo pensamento tem energia, mas as lembranças, os traumas, tem uma energia muito mais forte associada, porque está com as emoções, né, que são pensamentos que estão ali super energizados, assim, né, que são as emoções. Então, a gente vai experienciar, que são os nhams, as experiências meditativas, são os nhams. Então, a gente vai experienciar isso com a instrução é essa. Deixe tudo que surgir, deixe surgir, apenas observe o que eles são. Porque o que a gente está observando é a mente e a natureza da mente. Todos os tipos de atividades mentais que surgem na mente. A gente está ficando bem claro para nós que tipos de atividades são essas. Só para a gente ter uma ideia que tem as atividades, tem as aparências objetivas, que são pensamentos, imagens, mas tem as aparências subjetivas, são as emoções, estados mentais, mindsets, que eles chamam, né? Estados mentais.
E só para a gente ter uma ideia, assim, nos ensinamentos de treinamento da mente, eles identificaram 51 estados mentais, mindsets. Hoje a gente pode identificar alguns, assim, né? A raiva, as emoções mais grosseiras, né? Mas a gente não tem noção do que acontece dentro, internamente da nossa mente. Então, tem muito que a gente entrar em contato. Assim. Fora as nossas marcas kármicas, as nossas memórias, que isso tudo ali, tudo dentro da nossa mente. Vai pipocar. Ele vai dizer, não se apegue a esses pensamentos, ao que surgir. Não se identifique com eles e nem tente sustentá-los. Mas também não tente suprimi-los. Não tem que fazer nada com os pensamentos. Nada com o que surgir. É uma confiança que a gente vai ter que experimentar, né? Aí, quanto mais a gente sentar e mais a gente olhar, mais a gente vai perceber isso, assim, né? No momento que a gente está bem, no momento que a gente está com dificuldade, no momento que, né, se a gente tem uma rotina diária de prática, a gente vai estabelecer essa possibilidade de ver as flutuações da nossa mente. Porque aí a gente sentou, hoje eu estou bem, estou maravilhosa a prática, mas amanhã, quando eu sentei, o dia foi difícil. Então, minha mente já vai estar em uma outra condição. Então, eu vou ter a oportunidade de ver coisas que eu não vi na sessão anterior, não apareceram. Então, se a gente tem uma prática diária, é muito favorável para a gente ir vendo todas essas nuances na nossa mente, né? Nossas emoções, enfim. Então, basta vê-los, tudo que surgir na mente, como o fluxo espontâneo da consciência natural. Consciência natural aqui, ele está se referindo à consciência substrato, que é onde está todas essas marcas, né? As sementes kármicas, as propensões habituais, são todos... De onde surgem os pensamentos? Se a gente for olhar para a nossa mente, quando a gente, né, na primeira prática da fase 1 que a gente vai olhar, né? O que é essa mente? Ela tem forma? Né? E os pensamentos que surgem, de onde eles vêm? Para onde eles vão? Eles vêm da consciência substrato, que é o nível de base de onde surge a mente, a nossa mente incorporada. Então, ela vem dali. E aí, são as propensões habituais, né? Dos karmas, das experiências. Então, basta vê-los. Deixa eu só... depois eu libero aqui o microfone. Mas vocês escrevem no chat, que aí eu paro aqui. Então, basta vê-los como o fluxo espontâneo da consciência natural, enquanto concentra a atenção na consciência pura e sem elaborações, a partir da qual eles surgem. Então, o fluxo de consciência mais subliminar, que é a consciência substrata, quando a gente começa a não se repousar na consciência mental, ali na quietude da consciência mental, a gente está se aproximando da consciência substrata. Porque, na verdade, a consciência mental é um raio, na verdade, que vem da consciência primordial, que é uma só consciência. Só que o raio sai lá do sol da consciência primordial, passa pela nuvem da consciência substrato, e aí passa pela nuvem da consciência mental, a terceira camada de nuvem, a segunda camada de nuvem, que é a consciência mental, e suas reações, as suas propensões habituais ali. Então, a consciência primordial está velada por duas níveis de camada, que é a consciência substrata e a consciência mental. Então, a gente está tentando agora atravessar a consciência mental para chegar na consciência substrato, que aí atinge Shamatha. Depois a gente vai atravessar a consciência substrato para chegar na consciência primordial. Porque tem ainda um véu que vela a consciência substrata, é um véu, o véu da reificação, do senso de eu, está ali, a raiz está ali. Quando a gente surge já com essa mente incorporada, que é a consciência do ser humano, ela inatamente já está embutido o senso de eu, que essa consciência está na consciência, que mantém o véu da consciência substrato. É um senso de eu sutil. Então, aí a gente não vai, nesse momento aqui, a gente está olhando para a nossa mente, essa primeira camada de nuvens, que é essa mente conceitual, que está ligado com essa experiência de estar incorporado, de ser alguém, um ser assim, assim, assado, todas as nossas identidades. Então, basta vê-los como o fluxo espontâneo da consciência natural, da consciência substrata, enquanto concentra a atenção na consciência pura e sem elaborações a partir da qual eles surgem, que é essa quietude da consciência, que a gente está encontrando essa experiência, a quietude da consciência, que no caso é a consciência mental. Em muitas ocasiões, somos inevitavelmente arrastados por trens de pensamento. Quando reconhecemos que isso aconteceu,
podemos reagir com frustração, decepção ou inquietação. Eu acho que todos aqui já experimentaram um pouco isso. Acho que me lembro que a Gisele, enquanto passado, falou: minha mente foi uma confusão, não consegui os pensamentos para lá e para cá. Então, é assim, a gente vai ser arrastado, né, pelos pensamentos, mas aí vai dizer, todas essas respostas, frustração, decepção, inquietação, são perda de tempo. Se percebermos que a mente se tornou agitada, o antídoto é relaxar mais profundamente. Relaxe todo o esforço que está sustentando a turbulência conceitual ou emocional. Porque a gente vai ver que vem o pensamento, vem a história e vem a emoção associada. Tem o nível cognitivo, mas tem o nível emocional associado ao processo. Então, a gente vai relaxar, soltar aquilo que nos perturbou, nos roubou a nossa atenção, arrastou a nossa consciência. Ou seja, a gente caiu no rio, no fluxo, né, no rio, e aí a gente vai soltar e vai voltar de novo para repousar na quietude da consciência. Então, relaxe todo o esforço que está sustentando a turbulência conceitual ou emocional. É melhor não tentar silenciar a mente à força. Em vez disso, podemos soltar o esforço exercido para nos fixar aos eventos mentais. Porque a gente vai ver que a fixação surge do apego, e o antídoto é simplesmente soltar o apego. A gente entra num fluxo, a história vem uma história e aquela história a gente quer ir até o final. Como, por exemplo, se a gente, o Thich Nhat Hanh, ele fazia só rapidinho aqui, deixa eu abrir aqui os microfones, deixa eu fechar. O Thich Nhat Hanh, lá no Plum Village, lá na França, ele estabelecia o sino da atenção. Então, periodicamente, assim, sei lá, a cada meia hora, a cada uma hora, alguém tocava o sino, assim, toda a aldeia ouvia. Então, a prática era ouvir o sino tocando, você solta o que você está fazendo e respira conscientemente, 3 vezes. Era uma prática lá do centro dele, lá. Só que aí a gente percebeu, a gente tentou fazer isso, assim, nas sangas, assim, um pouquinho, né? Toca o sino a cada uma hora, sei lá. A gente vê como a gente não consegue soltar o apego a seguir com a história, seja do que você está falando, do que você está fazendo. A gente vê claramente que tem um apego ali sustentando a gente, ou em terminar o que você está falando, ou em concluir o que você está fazendo. A identidade quer continuar no processo assim. Então é legal ver, assim, tocou o sino, solta o que você está fazendo. Aí a gente pode rapidamente entrar em contato com o apego, com a fixação que está sustentando aquela atividade ali. Às vezes você não consegue parar de falar. Bem interessante, assim. Estou voltando aqui para a gente ganhar tempo, para a gente ver os vídeos. Então, ele vai dizer, então, a resposta, quando a gente entrar né, algo surgir, conteúdo interno da mente surgir, nos arrastar, é relaxar, soltar a fixação ao que está né, o apego que está sustentando aquela atividade e soltar. Em outras ocasiões, podemos experimentar o oposto disso, que é a lassidão mental. Nesse estado, ou seja, os 2 desequilíbrios da atenção, agitação e lassidão. Podemos experienciar, então, o oposto da agitação, que é a lassidão mental. Nesse estado, a mente não está agitada. Ela descansa em um branco nebuloso. O antídoto para esse obstáculo é revitalizar a consciência, prestando mais atenção à prática. O caminho do meio aqui é revigorar a consciência sem agitá-la. Então, a gente, está ficando meio embotado, não está mais lembrando o que está fazendo, então está vindo uma certa sonolência, aí então a gente se dá conta, a gente até pode usar a inspiração para trazer presença de novo, e aí a gente, então, né, solta a fixação, a lassidão ali, inspira, né, reativa a nossa atenção e revigora a prática, retoma o foco. O grande contemplativo budista indiano, Saraha, diz o seguinte sobre essa prática. Liberar a atenção que prende a mente traz, indubitavelmente, liberdade interior. Certo? Bem legal aqui. Então, só para a gente se lembrar aqui, bem rapidinho, para a gente não passar batido. Acho que está aqui. Deixa eu só... Vocês estão vendo não, né? Estão vendo? O PPT, não? Tá não, né? Ah, não, desculpa, eu tenho que stop share aqui.
voltar aqui para cá. Só para a gente se lembrar que vai não passar batido, essas 3 falhas que a gente viu, né? O cultivo da atenção, né, está baseado naquelas 3 qualidades: relaxamento, estabilidade e claridade. E as falhas que vão surgir para a gente, que vão impedir a gente de cultivar essas 3 qualidades de shamatha, relaxamento, estabilidade e claridade, né, que a gente viu aqui naquele slide anterior, né, que é como se fosse a árvore. O relaxamento é a raiz, a estabilidade da atenção é o caule, o cerne assim, da prática, e a vivacidade é a culminância, assim, a clareza, a nitidez da consciência, representada pelas folhas. Então, a gente vai ver que a tensão impede a gente de relaxar. A agitação, a distração, impede a gente de manter a estabilidade da atenção. E a lassidão, o embotamento, impede a gente de manter a claridade, a vivacidade, né? E aí, para combater essas falhas, né? Por exemplo, principalmente a agitação, no caso, a tensão é relaxar. Então, relaxar, super importante, e é muito importante que a gente cultive o relaxamento de todas as maneiras que a gente puder, né? Fazendo yoga, né, tomando banho quente, fazendo as práticas em Shavasana, que eu deixei já lá numa prática de relaxamento que o Lama conduz, com toda a atenção, mas completamente relaxado. E para combater a agitação e a lassidão, que ele comentou agora, né, ele lembra aqui, né, no Felicidade Genuína, ou no Revolução da Atenção, que os principais antídotos para a agitação e a lassidão são a atenção plena e a introspecção, aquelas 2 qualidades que a gente desenvolve na prática de shamatha, que a gente viu no encontro anterior, né, que está aqui nesse PPT, a gente já viu. E os resultados de superar esses obstáculos são a estabilidade mental e a vivacidade, né? Muito bem. O corpo da prática, que é a estabilidade mental, o tronco da árvore lá, e a vivacidade, que são a clareza, né? Então, com a atenção plena e introspecção, a gente combate a agitação e a lassidão. Mas o que a gente faz mesmo na prática, no dia a dia, quando a gente está meditando, o que a gente faz? Quando vem a agitação, né? Ou seja, a distração, seja por objetos sensoriais, ou seja pelo fluxo mental que nos arrastou. Então, ele lembra, né? Relaxa o corpo e a mente, libera a distração e retorna para o objeto. Então, essa é a sequência. Relaxa, libera, solta a distração e retorna para a prática de atenção que você está cultivando, seja na respiração, seja na mente, seja na própria consciência. E se vier surgir lassidão, embotamento, o que a gente faz? Refresca o interesse pela prática, porque a gente vai estar lá perdendo, já não sabe bem o que está fazendo. Então, refresca o interesse pela prática, restaura a atenção sobre o objeto da prática que a gente está fazendo naquele momento e retém o fluxo contínuo de atenção plena. Mantenha lá a prática, né? E a gente viu já, isso aqui está nesse PPTzinho que está lá no nosso drive. A gente viu, isso aqui a gente já viu, né, que foram os tipos de atenção plena, né, da respiração e como elas ajudam a cultivar essas qualidades de shamatha. No corpo inteiro ajuda a gente cultivar relaxamento. Se a gente bota a atenção da respiração no abdômen, ajuda a cultivar estabilidade. E se a gente bota a atenção nas narinas, que é o mais sutil, a gente ajuda a cultivar claridade, vivacidade da atenção. E essa abordagem Dzogchen que a gente fez hoje é a gente repousa na quietude da consciência e mantém o fluxo da respiração como âncora, para a gente se manter no presente, né? Certo? E a gente já viu, só para que está aqui para vocês olharem, mas a gente já viu, né, que as 2 ferramentas da prática de shamatha, que é a atenção plena e a introspecção, que a gente já viu isso aqui nos encontros passados. Mas eu só queria lembrar do que a gente fez agora, quando ele se referiu, né, de se houver agitação e se houver lassidão, o que fazer. Então, voltando lá para o... Flori, Oi, querida. só um instantinho. Sim. Onde é que está esse drive que você falou que tem? Pronto. Tá no grupo. Você está no grupo do. Você não está no grupo. Quem tem o acesso está no grupo de alunos. O que você quiser, me pede. Me pede que eu te mando tudo, viu? Tá certo? Obrigada. Nada, querida. Então, seguindo aqui no texto, ele vai falar agora de um tópico interessante, que assim que a gente terminar, a gente vai ver o vídeo do Mingyur Rinpoche, que eu separei aqui. Ele vai dizer, Tilopa fala de 3 fases da meditação. Que aqui no Revolução da Atenção, ele traz, acho que 5 fases. Aqui ele vai citar 3. Mas aqui é Tilopa, né? Ele está citando Tilopa. Que é que ele foi... A Revolução da Atenção é de um outro mestre. Então, Tilopa fala de 3 fases da meditação. Nos estágios iniciais, cultivando a atenção, né?
as investidas da ideação compulsiva são como um riacho, ou seja, o fato de a gente estar preso à ruminação, a julgamento, a conceitualização. Então, nos estágios iniciais da nossa prática de chamata, de cultivo da atenção, elas são como um riacho, essas investidas dessa ideação compulsiva que ele está chamando aqui, nesse fluxo contínuo de pensamentos, quase obsessivos, assim. São como um riacho correndo através de um estreito desfiladeiro. Ou seja, desfiladeiro, né, é um riacho de montanha, assim, então a água, ele tem quase uma cachoeira, né, assim. Nesse estágio, pode parecer que a mente está ainda mais fora de controle. A gente inicia com essa sensação, nossa, que é isso? Porque a gente agora está vendo a nossa mente, né, e a mente, como ela estava liberada, solta, assim, a gente fazendo qualquer prática de desenvolver atenção sobre ela, domínio sobre ela. Então, quando a gente para e olha, a gente vai ver isso, né? Como se fosse um fluxo mental, não é aquele rio que o Lama botou na imagem, né? É um riacho de desfiladeiro, uma cachoeira. Pode parecer que a mente, então, está ainda mais fora de controle, conceitualmente mais turbulenta do que antes de começar a meditar. Mas, na verdade, nós agora estamos percebendo o quanto a mente normalmente derrama pensamentos de forma semiconsciente. À medida que a mente se torna mais quieta, aí vem o segundo estágio, que ele está colocando aqui de Tilopa, né? À medida que a mente se torna mais quieta, mais estável, o fluxo de atividade mental se torna como o rio Ganges, um rio largo que flui calmamente, sem muitas ondas. Né? Na terceira fase da prática, o contínuo de consciência é como um rio que flui para o mar. É nesse ponto que se reconhece a serenidade, a vivacidade e a transparência e o frescor natural da mente. Então, ou seja, a condição que a gente vai obtendo, né, quando a gente vai cultivando a atenção. Né? E a nossa mente vai se acalmando, né, que essa prática ele chama a permanência serena, o calmo repousar. Essa fase de chamata é isso. A gente cultivar a permanência serena, o calmo repousar da mente e das nossas energias, do nosso próprio corpo. Durante os estágios iniciais da prática, podemos experienciar momentos de quiescência mental relativamente livre de conceituação. E podemos nos perguntar se essa é de fato a consciência natural, a consciência substrato. Já atingi chamata porque eu fiquei lá quietinha, assim, experimentando uma calma. Será que eu já atingi chamata aí? O mais provável é que não seja o caso. Esse é o caso. Ainda não é a consciência substrata. Nessa fase, provavelmente, a mente ainda está muito grosseira e pouco clara para tal realização. É preciso paciência para persistir na prática sem expectativa e sem medo, até que, gradualmente, as qualidades essenciais da consciência substrato se tornem aparentes. E vocês lembram quais são? Aquelas três que ele costuma sempre lembrar. Bem-aventurança, não conceitualidade e luminosidade. São as três qualidades que vão emergir da consciência substrato. Não é ainda Rickman, é a consciência substrato. Mas essas são as qualidades da consciência substrato que vão começar a emergir. A gente vai começar a ter experiências assim, pontuais na nossa prática, quando a gente vai cada vez mais, a gente tem uma prática regular, a gente vai aumentando a duração da prática, a gente vai conseguir experimentar um pouco já disso. Mas ainda não é sustentável. A gente ainda está sob o domínio da mente grosseira. Mas aí a persistência, a paciência, continuidade, a gente vai... E aí, talvez um retiro para isso, assim, a gente vai até atingir realmente. Então, quando constatamos as qualidades simples de clareza e de cognição da consciência, aí sim nos firmamos na prática. Ou seja, quando a gente começa a chegar mais próximo de experimentar a quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, a gente está muito mais próximo experimentando cada vez mais claramente essa experiência, a gente está reconhecendo, né, a luminosidade e a cognoscência da consciência, aí a prática está se assentando mesmo. Aí a gente está perto, assim, de conseguir bastante estabilidade nisso. Então, prosseguir até atingirmos a quiescência meditativa focada na mente, seria o atingimento de chamata. Mas aí agora, antes da gente seguir para o último tópico, que é o atingimento de chamata, convido a gente a ouvir o Mingyur Rinpoche sobre essa fase aí, que a gente pode pensar assim, eu estou piorando? Eu começo a meditar, mas parece que eu estou pior? Como é que é isso? Tem algum dano? Né? O medo pode surgir no processo.
Então, eu vou colocar aqui esse vídeo do Mingyur Rinpoche, que é bem interessante. Ele vai trazer umas reflexões legais. Vocês estão vendo, né, o vídeo? Deixa eu só reposicionar isso aqui. E vou lá, tá bom. Is meditation dangerous? Many people ask, or, how is there any side effect about meditation? Some people say dark side about the meditation. So people ask me a lot of questions. And for me, if you learn meditation just only from the books only, or maybe nowadays there's many people teach meditation and the teacher themselves doesn't have very deep understanding of meditation, or maybe they wrote a book based on that, not the really expert who wrote the book. So could be sometime might have some side effects, especially what we call, if you look for meditation for thing of nothing, block thought, block emotion, empty mind, empty brain, then that kind of meditation is impossible actually. You cannot block your thought and emotion, cannot have empty mind, empty brain, is impossible. And then there is always a thought. The mind has always moving, constantly changing. And if we don't know how to embrace that, then what we call the thought become your enemy, emotion become your enemy, noise become your enemy, busy become your enemy, stress become enemy. So then in the end, through the meditation, your mind not become calm and peaceful, but become more kind of like sensitive and become more develop agitation. So therefore, it's not the right instruction, and don't try to meditate like that way. So that's the one thing. So try to get rid of thought and emotion. Try to block thought and emotion. Or some people, when they think about meditation, is looking for bliss, peace, calm, joy. Like meditate, peace. So that's what we call craving. So when your mind have too much expectation about meditation and attached to the experience of meditation, crave for peace and all this, then meditation also not so easy, because when you look for peace, the peaceful experience says, I'm busy. You have to make appointment. So normally our mind does the opposite. You can try, you can tell yourself, don't think about the pizza. What happened? You will think about the pizza. And when you really need to think, oh, I'm in the exam, I have to remember all things, mind become empty. So that's what normal mind does. Sometimes what we call unpliable or not walkable. So through the meditation is actually to develop our mind become walkable, pliable, and actually the real goal of meditation is to connect with our basic innate goodness. So we have the fundamental quality of our mind, what we call awareness, love and compassion and wisdom. So these three is there as background of all the thought, emotion, ups and downs of life, ups and downs of feeling, the background of everything. So normally what we call awareness is like sky, and thought, emotion, feeling up and down is like cloud. So through meditation, we can connect with the deeper quality of ourselves. And when we do that, then there's a more freedom, more what we call liberation. So now our mind does the opposite. But when we connect more deeper level, everything's okay. The real happiness is when we connect with the awareness, love and compassion and wisdom. We will get real happiness. So therefore,
through my style, my lineage of the meditation style, the main focus is the awareness, not the object. Thought okay, no thought okay. Emotion okay, no emotion okay. Mistake okay, no mistake okay. Right okay, wrong okay. Happy okay, not happy okay. Up is okay, down is okay. Why? All these are cloud. And the fundamental level, you cannot be wrong. You cannot, there's no mistake in the awareness. There's no mistake in the love and compassion and wisdom. So awareness oriented. So this is really important, not the object oriented, not based on the cloud, based on the skies itself. So this is a very important message, and special if you are looking for meditation, especially at the beginning. Don't think that meditation is stop thought and emotion. Don't think that meditation only look for peace and calm and joy. What meditation is to really connect to your deeper quality within yourself, which is awareness, love and compassion and wisdom. Legal, né? É bom ouvir um outro mestre assim falando também, né? A gente vai ouvir o Lama Alam no final. Ele vai dar um conselho bem maravilhoso para uma pergunta que aconteceu lá no SEB em 2016. Bem importante sobre como a gente não se desanimar na prática. Mas aí ele vai responder para a gente. Mas aí agora a gente segue, tá bom? Então, assim, só para a gente ter uma ideia, né? O ponto é a gente experimentar a consciência, abrir a nossa atenção para a gente experimentar a nossa mente sem querer modificar, sem querer ter determinado tipo de experiência. Então, a gente se abre para a consciência do que surge. E aí, a prática vai ser, por enquanto, na prática de chama, a gente vai estar gerando essa calma, essa quietude, né, baseado a gente encontrando a experiência de base, que é a experiência da quietude da consciência, em meio a todos os movimentos que surgirem, na mente, aí no ambiente que a gente tiver, então, no nosso corpo. Então, a gente vai estar treinando isso, para depois a gente poder estar aí olhar de forma profunda para a experiência. Aí que são as práticas de sabedoria que vem a seguir, né? A gente está só na etapa de chama aqui. Então, tá. Então, vamos seguir o nosso textinho para a gente avançar aqui. Tem mais 5 minutinhos. Acho que vai dar para a gente terminar. Então, o último tópico do capítulo. Atingindo o fim, né? Essa fase de shamatha, do cultivo da concentração, né? Que é atingindo a quiescência meditativa. Na prática budista, o atingimento da quiescência meditativa tem uma definição bastante clara. Como resultado da prática descrita acima, que é essa que a gente fez, né, de tomar a mente como caminho, ao final, o praticante experiencia a consciência natural, no caso, a consciência substrata, e a duração dessa experiência aumenta gradualmente. Por fim, nós já não nos distraímos e nem nos agitamos. A mente continua lá, mas a gente encontrou a base da experiência, que é a própria consciência. Nesse ponto, a fase da prática deve ser no cultivo da vivacidade, porque a gente já tem, né, já está relaxado, já está quieto, agora está vigilante, né, vivo, né, clara, pois a mente, mesmo depois de se tornar bastante estável, ainda pode facilmente escorregar para a lassidão. Aí é o último, vai ser mais fácil agora a mente se perder na lassidão um pouquinho, porque está tudo muito calmo, muito quieto. Então, a gente vai ficar prestando atenção mantendo a vivacidade, para não se escorregar para a lassidão, já que a agitação praticamente já vai estar contida, a gente não vai mais ser arrastado. Quando finalmente atingimos a quiescência meditativa, ficamos livres até mesmo das formas sutis de agitação e lassidão, que é aquela que a gente não viu o caminho de shamatha aqui nessa etapa, mas aí o monge tem domínio completo sobre a mente, que ela está puxando, a mente está vindo atrás, assim, um monte de anjo e a vaquinha lá, o boizinho todo branquinho, sem agitação e sem lassidão, está sob completo domínio do monge, assim, do praticante, né? Durante as fases iniciais da prática, é necessário um grau considerável de esforço, as fases iniciais,
um esforço para manter a regularidade, para se lembrar da instrução, para confiar na instrução, para ir acalmando, né, vendo a agitação e não embarcar, tem um esforço inicial. Mas à medida que avançamos, um esforço cada vez mais sutil já será suficiente. Aos poucos, a meditação se torna fácil e conseguimos sustentar cada uma das sessões por horas a fio. Como o Lama disse, vai ter esforço no começo e a tendência é não ter esforço nenhum no final. Os benefícios dessa prática também são evidentes entre as sessões formais de meditação, ou seja, no dia a dia, quando a gente levanta. A gente vai colher os benefícios também da prática. A mente torna-se tão refinada e estável que é muito difícil surgir qualquer distorção mental no nosso movimento no mundo. E mesmo quando ocorrem as distorções mentais, alguma raiva, algum medo, alguma, sei lá, um tipo de emoção que a gente perceber, a distorção mental, elas são relativamente pouco potentes e de curta duração. Então, a mente vai estar muito mais aí flexível e trabalhável, porque a gente vai estar com atenção completa. Esse é o grande ponto, né? É a atenção que foi desenvolvida. Então, aí a gente não é pego pelas armadilhas das propensões habituais e diminui as aflições mentais. E quando surge alguma ainda, ela surge muito fraquinha, né? A gente não nos domina, a gente consegue liberar, sem dar sequência. Ao atingir a aquiescência meditativa, a mente é elevada a um estado de sanidade bastante elevado. E é aquela mente 2.0 que Lama fala, né? E é muito difícil que essas aflições floresçam. Além disso, o praticante experimenta uma qualidade sem precedentes de bem-estar interior que surge a partir do equilíbrio e da saúde da mente. A gente vai experimentar bem-aventurança, não conceitualidade e luminosidade, que são exatamente os aspectos purificados dos 3 venenos. Essas 3 qualidades são aspectos purificados da ignorância, da raiva e do apego. A ignorância é purificada na não conceitualidade, a raiva é purificada na luminosidade e o apego é purificado na não conceitualidade. Não, na conceitualidade é ignorância, luminosidade, bem-aventurança. O apego é purificado na bem-aventurança. Então, é quando há a transformação dos 3 venenos nas 3 qualidades da consciência substrata. Ainda na iluminação, porque tem que atravessar ainda o inato senso de reificação que está operando na consciência substrata ainda. O senso de eu ainda ali sutil operando. Então, ele vai dizer. Então, quando a gente atinge, né, a mente 2.0, né, a gente está com a mente completamente operando num outro nível de sanidade. Devido às mudanças nas energias experienciadas no corpo, quando a gente chega nessa fase, intimamente relacionadas com o sistema nervoso, o prana, o lung está ligado com o nosso sistema nervoso, quando a gente chega nesse nível de prática, o praticante desfruta de uma deliciosa sensação de leveza e disposição física, né? Uma flexibilidade surge no corpo, na energia e na mente. Então, a gente vai sentindo os efeitos físicos de atingir shamatha. O atingimento da aquiescência meditativa também é considerado uma base fértil para se cultivar vários tipos de níveis elevados de consciência, como a clarividência, por exemplo. Então, tem vários siddhis que podem surgir, várias realizações que podem surgir a partir dessa mente. Vários poderes, assim, que para a gente agora é supernatural, porque a gente está cooperando com essa mente que opera numa condição inferior. Quando a gente atinge essa mente que está nessa condição superior, a gente acessa outras habilidades que não estão presentes para nós agora, como, por exemplo, clarividência. Aí, quando cultivadas e utilizadas com sabedoria e compaixão, ou seja, dentro do contexto dos ensinamentos, da prática, né, que aí é bodhicitta, né, que é a base da nossa prática, essas habilidades que a gente vai obter desse cultivo dessa prática podem ser muito úteis na nossa vida, nas nossas decisões, no nosso trabalho, no mundo, né? Caso contrário, elas são simplesmente uma distração. Se elas não estiverem imbuídas de sabedoria e compaixão,
de ética, né, e de sabedoria, que são as duas, o caminho é ética, concentração e sabedoria. Concentração sem ética e sem sabedoria, ele diz, caso contrário, é simplesmente uma distração, na melhor das hipóteses, porque podem ser também uma verdadeira fonte de perigo. Imagine uma mente completamente concentrada, sem ética e sem sabedoria. A gente está vendo, né? A gente vê, não precisa nem imaginar. A gente já vê aí o que a gente está vendo. Então, vamos dizer, um grande atirador precisa ter concentração. Uma grande quadrilha teve todo um processo para calma, para poder... E nas atividades práticas também da vida, por exemplo, um piloto tem que ter alta concentração para uma atividade mundana, por exemplo. Não é mal, nem bom, nem ruim. Uma atividade mundana precisa de concentração. Então, concentração é uma qualidade que pode ser desenvolvida para qualquer fim. Aqui nós estamos desenvolvendo para compaixão e sabedoria, para acessar a nossa qualidade, como o próprio Mingyur Rinpoche falou, né? Que é consciência, amor e compaixão e sabedoria. Essas são as qualidades de Rigpa, da nossa base. Aí, então, na prática budista, o principal propósito de atingir a quiescência meditativa é usar esse estado refinado de consciência para investigar a natureza da realidade. Então, aí a gente vai chegar no ponto principal, que é a sabedoria. E a sabedoria, a gente já viu, os três estão ligados, é como se fosse um círculo assim. Ética leva à concentração, que leva à sabedoria, sabedoria leva à ética, leva a mais concentração, concentração leva à ética e leva à sabedoria, e ética leva à sabedoria, então uma coisa está alimentando a outra. Então, a gente precisa dos três pontos, né, no caminho, para se tornar um Buda. Né? Então, a quiescência meditativa por si só é uma realização temporária, que pode ser facilmente perdida, especialmente se o praticante mergulhar novamente em um modo de vida agitado e turbulento. Então, a gente realmente conseguir uma estabilidade sem modificação, precisa da iluminação. E a iluminação é a etapa da sabedoria. Não só de quietude, é quietude e sabedoria, unidas. Então, somente utilizando, sim, a quiescência meditativa por si só é uma realização temporária, que pode ser facilmente perdida, especialmente se o praticante mergulhar novamente em um modo de vida agitado e turbulento. Somente utilizando a mente que foi treinada na quiescência meditativa, é possível atingir insight com a profundidade necessária para extirpar completamente as distorções fundamentais da mente, que são a raiz de todo o sofrimento. Nesse meio tempo, o cultivo de quiescência meditativa, aí o Lama, por isso que o Lama diz aqui, quando a gente atinge Shamatha, a gente entrou no caminho irreversível, que na verdade a gente já está purificando os 3 venenos. Aí sim a gente vai estar próximo de atingir a realização de um Buda. Mas se a gente não tem estabilidade na nossa na quiescência, as práticas de insights surgem, mas elas a gente não sustenta. A gente precisa de concentração, de shamatha e de vipassana unidas, para a gente realmente chegar na sabedoria irreversível. Assim. Então, a gente vai extirpar completamente as distorções mentais, fundamentais da mente, principalmente a ignorância, o apego e a raiva, que são a raiz de todo o sofrimento. Nesse meio tempo, o cultivo de quiescência meditativa é algo que nos traz mais sanidade, mais serenidade, estabilidade e clareza. Ou seja, é muito bom para a nossa vida. Essas qualidades certamente nos ajudarão em todas as atividades dignas de nossas vidas preciosas. E aqui eu acho que a gente termina o capítulo. Exatamente. E aí, para dar uma dica para a gente como a gente deve proceder nesse caminho de shamatha, né, no início desse processo do treinamento da mente mesmo, assim, onde a gente vai fazer as práticas de meditação, aí tem essa pergunta que foi feita no retiro de 2016, que foi, esqueci agora, o Dharma Tolo de um idiota vestido de barro e penas, onde o Dudjom Rinpoche conta autobiograficamente, todo o processo dele, assim, esse foi o primeiro ensinamento que o Lama deu para a gente, de Dudjom Rinpoche, Dudjom Limpa, e aí ele foi feita uma pergunta para o Lama, né, tendo em vista como atingir chama parece uma coisa tão fora das nossas possibilidades, e aí como é que a gente faz para a gente não desanimar na prática? Né? E aí o Lama respondeu. Aí acho que é uma coisa bem interessante para a gente guardar aqui, no final desse capítulo,
como a instrução do Lama. Deixa eu só pegar aqui, troquei aqui o arquivo. 10 minutinhos, tá? E a gente encerra nosso estudo hoje. Estão vendo o vídeo? Ok, então vamos lá. Boa noite. Hoje o professor falou que quando a gente considera que é impossível atingir, a gente está certo, que a gente não vai atingir. Isso, Né? isso. Aí foi meio engraçado, mas foi triste também, porque muitos momentos ao longo da semana foi exatamente como eu sinto, né? Parece que é algo muito inatingível. Especialmente quando vai discutindo esses estágios mais avançados, né? Então, a minha pergunta é, assim, qual deveria ser a atitude, né, das pessoas que são iniciantes diante de um mestre que traz ensinamentos muito profundos, né? E às vezes acaba sendo para mim internamente meio desestimulante, né? Embora é um paradoxo, né? Mas gostaria de apreciar mais o ensinamento e como ter essa atitude. Né? So today, when you said that if we think that enlightenment is impossible for us, then we are right. Yeah, It is impossible. that's right. So it was funny, but it was at the same time it was sad, because he felt like this many times during the week, because he feels he's a beginner, and he was receiving all these deep teachings, and then Yeah. his question is, what should be the attitude of someone who considers himself as a beginner, facing this so profound teachings? How could he? Because sometimes he feels like desestimulante, Overwhelmed? overwhelmed. Yeah. Sure. Yeah. I know the feeling. Yeah, ele sabe como é que é. Sometimes I wonder, why am I teaching this? I should just be sitting by myself meditating. Ele fala assim, putz, por que eu tô fazendo aqui nesses ensinamentos? Eu devia estar lá em casa meditando. Let some great master come, not me. I should be in my cave. Ele acha que algum outro grande mestre devia ter vindo, não ele. Ele devia ter ficado lá na cabine dele. It's a very good question. É uma pergunta muito boa essa tua. Balance. Então, equilíbrio. It's a matter of balance. É uma questão de equilíbrio. And that is right now, this evening. Could you, for example, rest quietly and be aware of the fluctuations of the in-breath, out-breath? As the breath flows in, arouse, really focus. Breath flows out, relax, and release thoughts. Could you do that? Então, hoje à tarde, por exemplo, durante as práticas, você podia, você conseguiu, assim, por exemplo, ficar focado quando o ar entrava e soltava quando o ar saía. Você conseguia fazer isso na prática? A prática alternava entre momentos que eu conseguia me centrar e de dispersão ou torpor, né? Então, So continuamente. sometimes during the practice he was able to do this, and sometimes he got distracted or Yeah. dull. That's the way you start. É assim que a gente começa mesmo. That's the né? way everyone starts. É assim que todo mundo começa. I've been teaching now for 40 years. I've never heard anybody ever say, I just tried that. I was perfect at it. Nobody's ever said Ele ensina faz 40 anos. Ele nunca ouviu ninguém falar assim, eu tentei e beleza, eu tô ótimo nisso, tô perfeito nisso daqui. But what do you sense? Just using your intelligence without being optimistic or crazy, just very grounded, rational. What do you think? That if you practice this on a regular basis for a week or a month, do you think you might start getting a bit better? Então, agora sendo otimista, né? Não sonhando assim, mas você acha que se você treinar com bastante dedicação, em semanas, mais semanas, meses, você acha que você vai melhorar? Você acha que você vai progredir? What do you think? Sim, acredito que sim. Yeah, I believe so. Yeah, that's all you need. É só isso que você precisa. If you're setting out to walk from here to New York City, walk, right? It's a long walk. It could be overwhelming. But all you really need to do is put one foot in front of the other, in the right direction. Don't go south. Então, se você quiser ir daqui para Nova York caminhando, né? A única coisa que você tem que fazer é dar um passo depois do outro na direção certa, né? Não indo para o sul, né? So what I strongly encourage you, these are just some practices. Lama Samden Namshu teaches many more.
but engage with practices where you can get some confidence, that you don't feel overwhelmed, you don't feel defeated, like, oh, I can never do that. You know, this is why I introduce practices that are not too difficult, but not so easy that it's silly. And so I speak of getting traction, like driving in a car up a steep hill, but your wheels are getting traction. You're not just going and going nowhere. Even if you're moving slowly, you're moving up in the right direction. So the balance is, on the one hand, in your daily practice, engage with practices where you get traction, where you feel, yes, I can do this. Not perfectly, okay, so what? But I can get better. And it's not just one practice, but you have like a nice meal. You have some vegetables here, you have some rice here, maybe you have some beans here. So now, okay, and that's not gourmet, you know, $200 a meal, but that's a nice meal, and it's rounded, and you can eat it, and you can afford it. You can afford it, and that's enough for now. And so that's one half the balance. Then you get confidence through your own practice, and not simply being inspired by some teacher that comes and goes, or reading about some great yogi. That's inspiration that comes and goes. Inspiration that comes from your practice, that comes and stays. Então, uma parte desse equilíbrio é você se dedicar a uma prática que você sente que sente confiança, que você sente que está podendo fazer, né? Daí você não tem uma prática só que você pode usar, você tem várias opções de prática, como uma refeição, assim, uma refeição simples. Você tem, talvez, arroz, feijão, né, salada, não uma refeição de $200 o prato, mas uma refeição que você pode pagar, né? Uma refeição que está na tua possibilidade, né? Então você pode se dedicar a essas práticas na sua prática diária, e a inspiração vai vir dessa prática, da confiança que você ganha nessa prática. Então ele diz que a gente devia usar essa prática para ganhar tração, né? Para você poder andar. Se você não ganhar tração na roda, a roda fica patinando e você não sai do lugar. Então a gente precisa de uma prática que a gente consiga confiar que está fazendo direito e está progredindo para poder ganhar tração. A inspiração que vem desse tipo de coisa, da confiança que você ganha na prática, ela é duradoura. É diferente da inspiração que você ganha de um grande mestre que vem e vai, que você nunca mais encontra, né, ou de um grande yogi. Isso inspira, mas desaparece. A inspiração que vem da sua própria prática, ela permanece. So on the one hand, you're really focusing right here, feet on the ground, what's the next step? Then you don't feel overwhelmed. You feel very practical. This is useful. Então a primeira parte do equilíbrio é essa daí. Você está com o pé no chão, fazendo uma prática que você não se sente derrotado, não sente que você não consegue fazer, e beleza, você está apoiado. On the other hand, aí por outro lado, again and again, look at the big view, the big picture. De novo, você olha para a grande visão, para visão mais ampla, uma visão mais ampla, assim. Like bodhicitta, that's a big picture. Como bodhicitta, isso é uma grande visão. However far away it is, if you're going in the right direction, it's only a matter of time before you get there. Short time, long term, well, whatever, going in the right direction. That's the most important. Not how fast, but is it the right direction? Então, olhando para uma visão mais ampla, assim, não importa quanto distante isso estiver, como bodhicitta, por exemplo, realização da bodhicitta, não importa quanto distante estiver, o que importa é você ir na direção certa. Você sabe que você está indo devagar ou rápido, não sei, mas que você está indo na direção certa. And likewise in terms of you. Now and again, come back to the text, reflecting, maybe receiving more teachings. Get the big picture. That's the pinnacle. And hold that in mind. That's where I'm going. Even if I've only taken 2 steps, that's where I want to go. And then you're not overwhelmed, you're inspired. E daí também com relação à visão, também você olha para o topo ali, para o pináculo da visão. Você volta para esse texto, estuda, lê, reflete. Você está aqui, assim, você sabe que você vai ter que chegar lá longe, assim, mas você vai caminhando. Né? Não importa quanto tempo você vai demorar, você vai caminhando na direção certa. E isso também é inspiração. And then even a very simple practice, like shamatha, it's a very simple practice, for just 24 minutes, takes on great meaning, not just because of the technique, but because of the motivation and the view. And those give meaning to life, not just the technique. Então, daí uma simples prática de shamatha de 24 minutos, ela, junto com esses outros aspectos da grande visão, né, ela deixa de ser uma técnica só, e ela passa a ser o que dá sentido para a tua vida. Né, porque tudo isso compõe o sentido da tua vida.
And so we end with a nice quote from Padmasambhava, a very famous quote. Então a gente vai encerrar com uma citação famosa de He Padmasambhava. said, although my view is as vast as space, when it comes to my conduct, it's as precise as individual grains of flour. Então, embora a minha visão seja tão vasta quanto o espaço, em termos de atitude, ela é tão refinada quanto um grão de farinha. Earth and sky. Terra e céu. Okay? Good question. Very Boa good pergunta. ending question for tonight. Boa pergunta. Ops. Opa! Eita, peraí. Deixei aqui só um minutinho. Socorro, socorro. Peraí. Aqui, ok. Estão me ouvindo? Então. Tudo bem? Algum comentário? Foi boa, né? A dica do Lama, assim, né? Da gente começar... Para mim foi extremamente consolador. Pois é, então a gente precisa ter ele diz, a importância da gente entender o processo, o mapa, a grande visão, isso dá uma clareza de onde a gente está e para onde a gente vai, mas entender que o caminho é um conjunto de práticas, que não é uma coisa só, é ética, concentração, sabedoria, visão, meditação, conduta, é todo um processo complexo, e a gente não vai só praticar uma coisa, a gente vai praticar várias coisas. Por exemplo, se a gente está cultivando pensar, contemplar, repousar, está cultivando a visão, a gente está no caminho, a gente está cultivando a mente, a quietude da atenção, está cultivando a atenção, seja na respiração, está cultivando a atenção, está fazendo parte do processo. Se a gente está lendo, tentando estudar sobre vacuidade, sobre, né, sobre a sabedoria, os aspectos da sabedoria, de como a realidade se apresenta, os 12 elos, enfim, as 4 nobres verdades, a gente está estudando sobre isso, a gente está estudando os aspectos da sabedoria, né, da visão. Então, a gente vai fazendo um pouco de cada coisa, mas fazendo aquilo que está claro para nós, principalmente na prática de meditação, que precisa ter bastante clareza do que você está fazendo, né, para não se desanimar. Oi, fala, Paulo. Quero comentar o quanto eu me sinto afortunado desses ensinamentos do Lama Wallace, do budismo tibetano, porque eu passei muitos anos em busca e eu me sentia estagnado, não sentia que estava avançando. As pessoas que eu devo reconhecer a minha gratidão ao esforço que elas fizeram também, mas também não tinham, talvez, alcançado os graus que deveriam para se tornar um mestre de meditações, né? Então, realmente, fica muito evidente como é precioso, como é raro encontrar essa oportunidade e como assim, é um alimento, né? Uma alegria. É uma riqueza mesmo. Que bom, né? Mas tudo que a gente viveu foram os nossos processos necessários para a gente chegar até aqui, né? Foi exatamente esse caminho que você trilhou que trouxe você até aqui, te preparou para ouvir esses ensinamentos, né? Para estar pronto, porque senão podia ter ouvido e ter passado batido, né? Não passa batido para muita gente, assim, né? Então, tá, Cristina, fica à vontade, viu? Faz a dedicação e aí sai. Então, tá. Então, queridos, que bom. A gente, então, concluiu esse capítulo 9, né? Sobre estabilizando a mente, né? Que seria a etapa de desenvolver shamatha, mas aí a gente ainda segue, né? Os próximos capítulos ainda tem mais, ainda tá, então, vamos ainda para a etapa ele vai entrar na etapa ele vai trazer práticas do coração agora, para dar uma azeitada um pouco na prática, ele vai trazer a prática de cultivo da bondade amorosa, porque a gente tem as práticas de shamatha, de, né, estabilidade da mente, mas a gente práticas de guru yoga e de compaixão. A gente tem que juntar, isso tudo faz parte do cardápio de práticas. Então, a gente está cultivando as qualidades do coração, compaixão, amor, alegria, equanimidade, é super importante no processo do nosso caminho, e também cultivar as práticas de sabedoria, que vem depois no capítulo seguinte, que é as práticas de insight. A gente vai ver as 4 aplicações da atenção plena. Né? Então, tudo isso faz parte do caminho, né? Não é uma prática só. Então, para a gente entender. Então tá, queridos, vamos ficar por aqui, né? Já estamos um pouco avançado no tempo. Vamos fazer dedicação para a gente encerrar.
Esse longa vida do Lama Alan Wallace. Tempa tuando che chan chen, dangel kun san zen pema carai, tenzin que boja pe tempa, dan ze trinida chin de tse wazi, takudru la jan pe cha chen, pa que zandra menantendiu. Sikyam alawala shizedrapa Iki buchem padzapeten yuchi Zalinchida ke panucho Sugeten yotabotse zepa Lopon kiki kutse zetri Gedro conta perlando tripaz. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Peço para a preservação dos ensinamentos de Dude Olimpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dude Olimpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. E aí vamos fazer a nossa prece de dedicação. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nyududa, Orgin Lama Drugyune, Drovatikya Malupa, Deisala Gopar Show. Então, queridos, boa noite.